dia, boa tarde, boa noite, gente querida, como vão vocês? Que alegria estarmos juntos em mais um devocional do nosso café espiritual. Estamos aqui hoje, não é? Em trânsito, estamos a caminho de casa. Pedimos desculpas aos nossos irmãos que estão sempre ligadinhos nos nossos devocionais às 7 horas, porque ontem estávamos em voo, embarcados para vir para casa e não conseguimos fazer o devocional. E hoje, às 7 horas da manhã, também não foi possível. Mas estamos aqui nessa quarta-feira para que juntos nós possamos meditar na palavra do Senhor, para que juntos nós possamos entender, não é a palavra que nós sempre dizemos, que nunca pode faltar em suas mãos, mesmo que seja online, é a sua Bíblia, não é? Então, Bíblia nas mãos, vamos juntos ao nosso café espiritual. E hoje, no nosso texto, está em Isaías 49, seguindo o nosso contexto, seguindo a nossa sequência, que nós sempre estamos, ligadinhos. Então, você que está aí, Isaías 49, pega a sua Bíblia, vamos juntos ler. Versículo 15, que diz: pode uma mãe esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Então, queridos, já pedindo desculpas, como eu disse, estamos em trânsito e de vez em quando entra a mensagem aqui do Waze. Mas a palavra de Deus, ela vem ao nosso coração hoje trazendo uma mensagem poderosa, uma mensagem fortíssima, uma revelação de Isaías, não só ao povo de Deus daquela época, a Israel, ao Sião, Sião, mas também aos nossos corações, porque é uma revelação messiânica, é uma revelação profética que declara o servo do Senhor, a luz das nações, o Messias que iria vir para redimir a Israel, e nós somos o Israel de Deus, amém? Então, meus amados irmãos, a palavra do Senhor, imagine você, quando você apaga a luz, ou quando falta luz na sua casa, você tem muita dificuldade para caminhar, não é? Às vezes, quando falta luz na minha casa, e até nós chegarmos, aquela luzinha de emergência que tem em determinado cômodo, ou até que a gente consiga, acender a vela lá para iluminar o ambiente, a gente muitas vezes tem que ir tateando, E às vezes, a gente já sabendo, o ambiente que nós estamos, a gente consegue imaginar ali alguns objetos, mais ou menos como a gente está, mas não é muito difícil. Então, imagina a nossa vida sem Jesus. A gente fica como que tateando as coisas, A gente fica com medo de cair, de derrubar alguma coisa. A nossa vida sem a luz das nações, sem a luz verdadeira da nossa vida, ela é mais ou menos assim, não é? É o medo de cair, é o medo de derrubar coisas, é o medo de não conseguir chegar em outro ambiente, mas Jesus, ele veio. E é isso que a palavra de Deus aqui em Isaías está trazendo ao nosso coração hoje, Eu, quando li, eu me senti assim, poderosamente respondida por Deus em algumas situações, até vividas esses dias. E a palavra do Senhor, e aí a gente vai tentar ver aqui o contexto, de alguns versículos, ele diz: ouve-me, ilhas, escutai, vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. E fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. E me disse: tu és o meu servo, Israel, aquele por que hei de ser glorificado. Que maravilha! Como diz o pastor Marcos Tavares, Deus é extraordinariamente extraordinário. Falando pastor Marcos, hoje pastor Marcos está aqui no nosso café. Eu estou sempre chamando ele, Hoje ele teve que participar, não tem jeito. Mas, queridos, então Deus é extraordinário. Deus está revelando a Israel o seu Israel, não é? E parece assim, algo contraditório, redundante, na verdade. Contraditório não, redundante. Mas Deus, ele estava ali dizendo ao seu Israel que havia uma promessa. O povo estava no cativeiro, vamos lembrar, não é? Nós falamos de Ciro, aquele a quem Deus usaria para que Israel fosse então cuidado,
né, através daquele tempo de cativeiro, de correção. Vamos lembrar, né, juízo, correção, condenação, mas nunca sem esquecer a restauração, porque esse Deus de aliança, ele não esquece a sua própria palavra, ele não esquece a promessa que ele mesmo fez. E Deus havia dito a Israel, né, literal daquela época, assim como nós hoje, o Israel de Deus, que há promessa de restauração, há uma promessa de aliança para esse Deus, por esse Deus que é a luz das nações. Então, a palavra do Senhor aqui no verso 3 vai dizer, versículo 4, perdão: mas eu disse, debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor e o meu galardão perante o Senhor. Então, vamos lembrar que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Jesus, ele veio para trazer a restauração. Jesus operou curas, Jesus fez milagres, mas muitos continuaram e escolheram não crer no Senhor. E não é assim ainda nos nossos dias de hoje. Muitos escolhem não crer, muitos escolhem não estar na presença de Deus, não crer até mesmo quando Deus envia palavras de alerta, avisos: olha, eu estou dando oportunidade, eu estou avisando. A gente não viu que foi assim com Israel? Até que a Babilônia invadisse, até que Babilônia fosse feita cativa, Deus enviou seus profetas, Deus enviou avisos. E ainda assim o Senhor, por misericórdia e graça, faz nos dias de hoje. Deus está sempre avisando, Deus está sempre alertando, porque Ele é um Deus misericordioso e Ele nos deu escolhas. Mas aqui, quando esse versículo 4 fala, não é? E já profeticamente, sendo aqui, como diz o pastor Marcos no Hermenêutica Minha, sabe quando a gente fala do amor de Deus e trazendo, né, para os nossos dias e as pessoas não querem nos ouvir? Mas a palavra de Deus, queridos, ela diz que o resultado pertence ao Senhor. A gente às vezes faz esperando resultados imediatos. E vimos isso numa pregação, né? Durante esses dias de celebração da Kingdom, o pastor Marcos também falava. E eu vivi dias assim. A gente lança a semente. E é claro que o nosso coração, ele deseja que o resultado seja imediato. Mas não é assim. Deus enviou o Senhor Jesus. E a palavra dele mesmo diz que para tudo há um propósito, está lá em Eclesiastes. E embora o nosso coração queira resultados imediatos, os resultados, o tempo do resultado já está lá, projetado por Deus. O sim de Deus, eu creio que já foi declarado, não é? O sim de acordo, claro, sempre com a palavra, sempre com os propósitos do Senhor. Nos céus, eu creio que já está tudo alinhado, mas a nossa ansiedade, né, o nosso imediatismo, e muitas vezes quando a gente não vê as coisas acontecerem, a gente pensa como Israel aqui. Israel estava cativo, Israel estava ali, não é? Feito prisioneiro de Babilônia, mas eles diziam: o Senhor esqueceu de mim, o Senhor nos abandonou. E quando nós recebemos promessas e o tempo dessa promessa demora, a gente às vezes não pensa: poxa, Senhor, será que o Senhor esqueceu? Será que falhamos em alguma coisa e na caminhada Deus mudou a sua forma de pensar a nosso respeito? Então, queridos, isso é muito profundo. O Senhor diz no versículo 5, diz o Senhor que me formou desde o ventre para seu servo e que lhe tornei a trazer Jacó, mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado e o meu Deus será minha força. Então, um pouquinho mais além, porque nosso tempo já está terminando, a palavra do Senhor vai dizer: assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, ao que as nações abominam, ao servo dos que dominam. Os reis o verão e se levantarão, os príncipes diante de ti se inclinarão, por amor do Senhor que é fiel, do Santo de Israel que te escolheu. O verso 8 diz: no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, para restaurares a terra e lhes dar em herança as herdades assoladas. Meus irmãos, Deus é tão maravilhoso. Nós vamos lembrar que através de Ciro, não é?
Deus permitiu que alguns remanescentes voltassem ali para a terra de Israel, para a reconstrução do templo. E hoje, Jesus está a nós sendo enviado para que haja restauração das nossas famílias, restauração da nossa vida, restauração de tudo aquilo que está em ruínas, que parece perdido, desolado. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor vai dizer: exultai, ó céus, alegra-te tu, terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadecerá. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Eles estavam vendo ali as circunstâncias, mas Deus já havia preparado tudo, a restauração. Deus havia preparado ali o fim do cativeiro, que ainda não havia chegado, mas chegaria ao fim. Eu lembro uma palavra que o pastor Marcos deu à igreja, não sei se ele vai lembrar, que diz: o cativeiro acabou. Lembra disso, pastor Marcos? Ele não lembra. Mas eu lembro, eu acho até que a gente tem gravado aí no canal do YouTube da igreja, viu? O cativeiro acabou. Lembro muito bem dessa palavra que foi dada ali na Kingdom Church. E creio, queridos, Deus tem o tempo certo para o cativeiro acabar. Às vezes a gente está sendo, corrigido pedagogicamente pelo amor de Deus, porque Deus, ele corrige para que nós não nos percamos dele. Mas o cativeiro tem fim, ele não dura para sempre. E é isso aqui que Deus declara quando Israel fala: não vai ter jeito, o Senhor se esqueceu de nós. Talvez você esteja aí pensando que Deus te esqueceu, pensando que Deus esqueceu do teu filho, da tua filha, que você tem chorado, que você tem clamado. Tem horas que Deus fala com a gente mesmo, Deus, ele diz que não esqueceu. Então ele diz: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Então, creia, hoje, nesse dia, o Senhor, o Deus de Israel, o nosso Deus, a luz das nações, a luz do mundo, ele não esqueceu de nós. E ele nos diz que na palma das suas mãos, ele nos tem gravado. Então, você que está aí cansado, sobrecarregado, aflito, com seu coração desesperançoso, Jesus hoje é a sua esperança. Jesus hoje, ele está dizendo: meu servo, minha serva, eu não esqueci de você, eu não esqueci das minhas promessas, apenas permaneça, persevere. Os resultados não são imediatos, não são no nosso tempo, mas eles virão. Para quê? Para que a glória, é para a glória dele, é para que todos saibam que ele, o Senhor, o Deus de Israel, ele está nos ouvindo, amém? Então que você creia nessa verdade absoluta da palavra de Deus. E a gente encerra então o último versículo: e sustentarei os teus opressores com a minha própria carne, e com o seu próprio sangue se embriagarão, como com mosto. E toda a carne saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o forte de Jeová. Aleluia! Deus, muito obrigado, Senhor, pela certeza que o Senhor traz ao nosso coração nesse dia, de que o Senhor está cuidando de nós, de que o Senhor é o nosso Redentor, de que o Senhor é o Deus de aliança, o Senhor é o Deus de promessas, o Senhor é aquele que nunca nos esquece, o Senhor é aquele que hoje, nessa quarta-feira, traz ao nosso coração a tua palavra, o Senhor é aquele que traz ao nosso coração a certeza de que o Senhor é a luz das nações, o Senhor é a luz da nossa vida, é aquele que ilumina os nossos dias diariamente, é aquele que nos traz a esperança e a certeza de que o Senhor continua
e estará sempre no controle de todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Então, a você que ficou ligadinho conosco, a você que hoje ficou esperando o nosso café espiritual, que Deus abençoe, que Deus guarde a sua vida, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, que o Senhor te traga a paz, essa paz que excede todo entendimento. Ligação aqui já está entrando e a gente então se despede. Amanhã, 7 horas da manhã, eu aguardo você para mais um café espiritual. Até lá, um beijo no seu coração, Pastor Marcos. Shalom, Adonai.